O que você está vendo na tela é uma planilha de amortização de financiamento que nós vamos utilizar no vídeo de hoje para simular um pouco melhor qual que é o impacto de amortização em financiamento e como que isso faz você economizar dinheiro ao longo do processo. Para isso, nós vamos utilizar essa planilha que você está vendo na tela, que é um simulador de tabela price em Excel, que pode ser adquirido por meio do link que está aqui na descrição do vídeo. Caso porventura o seu financiamento que você tem ou que você tem interesse seja em tabela saque, eu tenho também o mesmo arquivo que faz as contas para a tabela saque. Mas voltando ao assunto do vídeo, que é como utilizar uma planilha de amortização de financiamento para fazer cálculos de amortização. O que nós temos que fazer para usar essa planilha? Você tem que vir nessa aba de entrada de dados e inserir as informações do seu financiamento aqui nas células em cinza. Lembrando que você vai inserir os dados aqui e todo o financiamento vai ser desenrolado nessa aba aqui ao lado, que eu vou passar daqui a pouquinho. Então você tem que entrar com o valor de entrada, o valor financiado, a taxa ao ano, o número de prestações e os custos extras. Com essas informações, a planilha já consegue calcular algumas coisas. Por exemplo, ela calcula o valor do bem que você negociou, ou seja, somando os valores de entrada e valor financiado. Depois ela converte a sua taxa anual em taxa mensal, apenas para efeito de facilitar os cálculos depois das amortizações e das parcelas, e ela chega no valor da sua parcela inicial, que no caso da tabela price, é a parcela que vai se desenvolver a todo o financiamento, com exceção do caso de você fazer alguma amortização que impacte esse valor. Depois, a planilha traz resultados do seu financiamento, ou seja, qual foi o valor de entrada que você pagou, qual que foi o valor em parcelas que você vai pagar ao longo desses 240 meses, que são 20 anos, qual que é o valor em taxas que você vai pagar no financiamento, levando em conta que você paga R$ 92,50 por mês ao longo de todo o financiamento, qual que é o valor total em extras, que são as amortizações, que nesse caso ainda está zerado porque nós vamos fazer, e depois o valor total gasto, nesse caso aqui, 870 mil. Aqui nós podemos considerar que é quase o dobro do valor que você teria que desembolsar para pagar o imóvel hoje à vista. Por fim, a planilha ainda traz o número de meses ao todo. Você entrou com 240 e não fez amortizações no prazo, então você vai terminar com 240. Quanto que isso dá em anos, no caso 20 anos, e ele faz essa continha de valor que você gastou, ou seja, 870 mil, dividido pelo valor do bem, que é 453 mil, valor atual do bem. Então ele traz essa relação que está dando 1,921. Essa conta não é tão justa, né? Porque você está comparando o valor que vale o bem hoje com o valor pago ao longo do tempo, mas as pessoas geralmente gostam de fazer essa conta e a planilha traz aqui para você. E aí, se você quiser ver parcela a parcela, você vem aqui, ó, você consegue ver da primeira parcela até a última, que é a de número 240, qual que é o saldo devedor, quanto de juros tem naquele mês, qual que é o valor da parcela, quanto que você vai ter de custos extras e o valor total que você desembolsa e como que fica o saldo devedor depois de pagar essa parcela. Tudo isso da primeira até a última parcela e você consegue enxergar facilmente dentro dessa planilha. Até agora nós temos uma planilha que ela simula o financiamento, ou seja, ela desenrola para você todos os meses e como que é o cenário do seu financiamento mês a mês. A partir de agora, nós vamos entrar numa característica importante dessa planilha, que é a simulação da amortização. Você percebe que existem duas colunas, a primeira coluna de valor extra informado e a segunda coluna de tipo de amortização para cada um dos meses. Então, cada um dos meses permite que você entre com essa informação. Como que você simula uma amortização aqui? Você deve escolher um mês que você vai fazer a amortização, informar um valor extra informado e escolher qual tipo de amortização dentre os dois possíveis que estão aqui. Período para que você diminua o prazo do seu financiamento, ou seja, você vai estar abatendo as parcelas do final do financiamento, como já costumeiramente se diz no mercado. E parcela, para que você diminua a parcela já a partir do próximo mês, ou seja, no caso do período, você vai diminuir o prazo e manter o valor da parcela, e no caso da parcela, você vai diminuir a parcela e manter o mesmo prazo. Você tem que escolher aqui o que você quer. Então você vai escolher um determinado mês, vai colocar o valor da amortização,
qual que é o tipo, e você vai notar que a partir dali o financiamento já se desenrola de uma forma diferente. O que você escolher vai ser impactado, seja o prazo ou seja a parcela. E aí depois que nós inserirmos os valores, você vai notar que aqui de fato nós vamos também ter mudanças com o tanto que você desembolsa, porque é justamente esse o efeito da amortização. Quando você faz uma amortização extraordinária, você está batendo o saldo devedor e todo o seu financiamento é remodelado. Então olha só, nós temos aqui 870 mil gasto, sem fazer nenhuma amortização, sem nenhum valor extra. Vamos supor que depois de 24 meses, então vou colocar aqui no mês 24, você conseguiu uma grana, seja de fundo de garantia, seja algum prêmio da empresa, seja alguma grana que você foi guardando para esse momento. Você vem aqui e coloca, vamos supor, 30 mil de amortização. Ou seja, essa grana extra que você vai pagar além do financiamento. Quando as pessoas não estão habituadas com esse assunto, o que elas pensam? Elas pensam o seguinte, ó, se a minha parcela é 3 mil e eu vou colocar 30 mil de amortização, então eu devo abater umas 10 parcelas, se eu escolher o período, se eu escolher abater o prazo. Só que não é isso que acontece. Você abate bem mais, porque você está abatendo do saldo devedor. Então, quando eu coloco aqui 30 mil e escolho o período, eu saio de 216 parcelas que eu estava faltando nesse momento para zerar o meu financiamento para 170. Olha só, são mais de 45 parcelas, 46 parcelas aproximadamente, que eu consigo abater escolhendo reduzir o meu prazo com essa amortização extraordinária. E aquele valor total que eu gastava no financiamento de 870 mil passa a ser 762 mil. Ou seja, cai mais de 100 mil. E isso já considerando o valor extra que eu paguei. Porque esse valor extra, ele abate consideravelmente o valor das parcelas. Queira ou não, quando você está pagando aqui 40 parcelas a menos, são quase 4 anos que você está desembolsando a menos de dinheiro. E isso vai impactar bem o seu resultado aqui. Uma outra opção é você pegar esses 30 mil e abater na parcela. Então, olha só, a sua parcela aqui de antes era 3 mil, ela passa para 2.726. A parte ruim é que você mantém ainda faltando 215 parcelas, como deveria ser. Nesse caso, aquele 870, que é o cenário total gasto sem amortização, cai para 838. Nesse caso aqui, você economiza bastante, economiza em parcelas, mas não tanto quanto você economizaria caso você fizesse essa amortização no período. Existe, é claro, uma forma de você contornar isso. Você pode fazer essa amortização na parcela, vai reduzir um pouco a sua parcela, só que veja bem, a parcela vai passar a ser 2.700. Só que você, no começo do seu financiamento, você já estava programado para pagar 3 mil. Então você pode, essa diferença que deu de pouco menos de R$300, você pode ir fazendo ela de amortização aqui. Deve melhorar e muito esse cenário. É claro que para isso você precisa fazer as simulações de amortização aqui dentro dessa planilha. Então, da mesma forma que eu fiz essa amortização de 30 mil, você pode ir simulando amortizações menores, né? Você pode colocar 300 aqui por mês, no período, por exemplo. Você coloca aqui para os outros meses e vê o que isso vai virando. Nesse caso, esses valores, mesmo que pequenos, têm um poder muito grande de reduzir o seu valor total pago no financiamento. Para isso, você precisa ter uma planilha de amortização de financiamento que faça todos esses cálculos para você e permita que você simule facilmente, sem dor de cabeça, sem precisar ser expert em matemática financeira, Excel ou até mesmo matemática. A planilha vai fazer esse trabalho para você. E vale citar que a planilha é totalmente dinâmica. Se eu chegar aqui e mudar qualquer valor, por exemplo, o valor financiado para 350 mil, já muda todo o cálculo de forma automática. Se eu vier aqui colocar uma outra amortização, já muda o cálculo também de forma automática. Então essa planilha ela é bem completa em razão disso. Como eu te disse, o que é interessante aqui? Essa é a versão de tabela Price e existe uma versão dessa mesma planilha em tabela saque. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo também para que você dê uma olhada. Caso o seu financiamento seja em tabela saque, nós temos uma planilha que faz exatamente isso aqui. Então a minha missão nesse vídeo era te mostrar uma planilha de amortização de financiamento. Mostrei aqui para você.
Amortizando o financiamento, você consegue reduzir em muito tempo o seu financiamento e reduzir também o valor que você paga, porque o valor de amortização que você coloca nessa amortização, ela bate direto o saldo devedor, não necessariamente as parcelas. Então, isso remodela o seu financiamento, tornando muito mais barato. Como eu disse, essa planilha está disponível para aquisição no link que fica aqui na descrição do vídeo. Não perca a oportunidade de ter uma planilha de amortização de financiamento bastante inteligente à sua disposição para que você consiga simular independentemente de conhecer Excel ou até mesmo financiamentos. Nós nos vemos por aí e até mais.